Gatos selvagens. Conheça algumas espécies. Apesar de a maioria dos gatos serem domesticada, ainda existem gatos selvagens sobrevivendo em florestas do mundo inteiro. Com algumas características diferentes dos gatos que conhecemos no dia a dia, esse tipo de animal passa por grandes desafios para sobreviver. Alguns fatos sobre os gatos selvagens. Mesmo não sendo comum encontrar gatos selvagens por aí, existem pelo menos 38 espécies não domesticadas do animal. Além disso, felídeos podem ser encontrados em lugares como o deserto até ambientes do subártico. Porém, essa é uma realidade que está para mudar, já que a maioria dos gatos selvagens está entrando em extinção devido, principalmente, às mudanças climáticas, caçadas e outros motivos. Gato pescador, Pranailurus viverrinus, um felídeo de médio porte que habita em Indochina, Índia, Paquistão, Sri Lanka, Sumatra e Java. É um gato selvagem de tamanho médio. Listado como um felino em extinção, as populações de gatos pescadores estão ameaçadas pela destruição de áreas úmidas, que diminuíram significativamente na última década. Características: tem um tamanho médio. Sua pele tem uma cor cinzento-oliva com manchas escuras arranjadas raiadas ao longo do comprimento do corpo. A cara tem uma aparência distinta com um nariz chato. O tamanho varia entre as regiões. Embora espécimes da Índia crescem até 80 cm de comprimento além de 30 cm da cauda, os gatos de pesca indonésio apenas atingem 65 cm, mais 25 cm cauda. Indivíduos indianos pesam até 11,7 kg, enquanto na Indonésia gatos pescadores adultos pesam em até cerca de 6 kg. Eles têm membros curtos, e uma cauda curta musculosa com tamanho de metade do corpo ou até um terço do corpo. Alimentação. Como o nome indica, o peixe é a principal presa deste gato, do qual cerca de 10 tipos diferentes incluem a dieta desse animal. Também caça outros animais aquáticos, como rãs ou lagostas, e os animais terrestres, tais como roedores e aves. Caçam ao longo de cursos de água, agarrando as suas presas da água e, em muitos casos, mergulhando para apanhar presas que estejam distantes das margens. As membranas interdigitais nas suas garras ajudam a ganhar melhor tração em ambientes lamacentos, assim como outros mamíferos que vivem em ambientes semiaquáticos. Esses animais vivem principalmente próximos a rios, córregos e manguezais. A estrutura das garras permite o felino nade e caça em riachos e rios. Eles são relativamente amigáveis em comparação a outros gatos selvagens. Gato de Pallas. O gato de Pallas, Felis manu ou Tocolobus manu, também conhecido como manu, é um pequeno gato selvagem da Ásia Central e Sul da Sibéria, onde vive em fendas nas rochas, debaixo de pedras, e em pequenas cavernas. E sai geralmente ao entardecer ou amanhecer da toca, para caçar. Embora o gato de Pallas possa parecer um gato grande, é principalmente o pelo que dá essa impressão, já que ele tem o tamanho e o peso de um gato selvagem doméstico. Esses fofinhos preferem viver em grandes altitudes e desfrutar do clima frio que os acompanha. Sendo baixo e achatado, o gato de Pallas é um péssimo corredor e, se precisar escapar, ele vai preferir se esconder atrás de pedras. 3 tipos de gatos são conhecidos no mundo: o gato de Pallas siberiano, o gato de Pallas da Ásia Central e o gato de Pallas tibetano. O seu nome vulgar é derivado do nome daquele que primeiro descreveu, em 1776, Peter Simon Pallas. Perigo de extinção. O gato de Pallas é uma espécie em grande perigo de extinção, esta na lista vermelha da Rússia, pois era caçado para ser vendido como animal de estimação ou para ter a pele comercializada, o que foi proibido há vários anos, exceto na Mongólia. Mesmo assim, muitos caçadores ilegais continuam desrespeitando a lei e vendendo peles de manus. Ele também morre por atropelamento ou por consumir roedores que foram envenenados. No início dos anos 2000, a Rússia possuía apenas entre 3.000 e 3,6 mil exemplares da espécie. O zoológico de Novosibirsk, um dos maiores do país, virou praticamente uma reserva para a preservação do manu. Na Rússia, quem for preso por transgredir a lei de proteção ao animal pode ser condenado a 5 anos de trabalhos forçados ou até a 5 anos de prisão. Eles não toleram bem a presença de humanos e não podem ser domesticados. Tendem a viver cerca de 11 anos em cativeiro, um tempo mais curto que o do gato doméstico. Jaguarundi. Nome científico: Erpailurus jaguarundi. Encontrado na América Latina.
Também conhecido como gato mourisco, eirá, gato preto, raposa de gato, onça de bode e maracajá preto, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, nativo do sul da América do Norte, passando por quase todo o Brasil até ao norte da Argentina. Ele tem pernas curtas, um corpo alongado e uma cauda longa. As orelhas são curtas e arredondadas, seu pelo não tem manchas, é de cor uniforme e a coloração varia de cinza castanhado a vermelho acastanhado. Indivíduos de colorações diferentes podem nascer na mesma ninhada. Tem um comprimento de 53 a 77 centímetros, com a cauda acrescentando de 31 a 60 centímetros, e pesam de 3,5 a 9,1 kg. O jaguarundi tem o hábito de viver perto de bordas de banhados, beira de rios ou de lagos, sendo, também, encontrado em lugares secos, com vegetação aberta. Os jaguarundis são principalmente diurnos, apesar de se sentirem confortáveis em cima das árvores, preferem caçar no chão. Comem praticamente qualquer animal pequeno que consigam capturar, com uma preferência por roedores, pequenos répteis e aves. Eles também já foram registrados matando presas maiores como coelhos e gambás. Peixes e saguis são presas mais incomuns. Como muitos outros felinos, sua dieta também abrange uma pequena quantidade de vegetação e artrópodes. Embora pareçam ser mais gregários que outros felinos, dispostos a tolerar a presença de outros de sua espécie, na natureza geralmente são encontrados sozinhos, sugerindo um estilo de vida solitário. Indivíduos foram registrados com territórios de 6,8 a 100 km² de área e, como muitos felinos, marcam seu território com urina, fezes, arranhões, entre outros. São tímidos, reclusos e muito arredios. Os jaguarundis apresentam uma variedade muito ampla de vocalizações, desde ronronados a assobios, sons de vibração e até mesmo um chiado de pássaro. Hoje a espécie está listada como animal ameaçado de extinção. Infelizmente, os maiores desafios atuais desta espécie são a destruição das florestas e os incêndios provocados pelo homem. O gato do deserto, Felis margarita. Alcança apenas os 50 centímetros de comprimento, cabeça e corpo, mais 30 centímetros da cauda. Os maiores machos chegam aos 3,5 kg. Como o nome já diz, o gato do deserto vive principalmente nos desertos. Esse pequeno felino pode ser encontrado na África, no Oriente Médio e na Ásia Central. O felino chegou a ser listado como animal em extinção, mas seu status em perigo foi rebaixado porque a população da espécie estava apenas mostrando um pequeno declínio. A cabeça é larga, algo que o torna inconfundível em relação a outras espécies similares, e as orelhas também possuem dimensões apreciáveis. Isto melhora a sua audição e a perda de excesso de calor através delas, uma técnica comum entre os pequenos mamíferos desérticos como a lebre da Califórnia ou as raposas do deserto. A pelagem é de cor de areia, com poucas riscas mais escuras. A ponta da cauda também possui coloração escura. Eles têm uma aparência muito fofa, parecida com a de um gatinho, e ao contrário de outros felinos, a planta dos pés está coberta totalmente de pelo a fim de as proteger em relação ao contato com as ardentes areias do deserto. Este animal apresenta hábitos preferencialmente crepusculares ou noturnos, passando as horas mais quentes do dia protegendo-se entre as rochas. Alimenta-se de roedores, gerbios, ratos, lebres, aves, serpentes, incluindo víboras venenosas, lagartos, aranhas e insetos. Por sua vez, sofrem predação de chacais e aves rapina, tais como as corujas, por isso, raramente são observados.